Olá, amigos da Respsono, pacientes e colegas que nos acompanham. Eu gravei esse vídeo para falar de uma doença que é pouco conhecida e não tão rara, que se chama espasmo de laringe. O espasmo de laringe é uma condição em que a garganta se fecha, impedindo o paciente de respirar. Habitualmente, ele vai descrever que na hora que ele respira, produz um som alto desse tipo assim, ó, como se fosse com a geração de som durante a expiração. É um ataque que ocorre noturno, às vezes diurno, ele é transitório. O paciente às vezes fica brigando para respirar, o que piora o sintoma. Pode resolver espontaneamente ou o paciente pode precisar ir a um serviço de emergência. A doença tem vários nomes, né? Eu estou chamando de espasmo de laringe. O nome científico é obstrução laríngea induzida. Antigamente se chamava de disfunção de pregas vocais ou de cinesia de pregas vocais. Essa doença é antiga, ela é descrita desde 1850. Nessa época, através de espelhos, já viam que a laringe do paciente se fechava durante a respiração. Até o final do século XIX, começo do século XX, atribuía-se o problema a problemas emocionais. Depois se percebeu que a doença estava relacionada a outras causas, né, outros irritantes que podiam fazer a laringe fechar. Por isso que o nome de obstrução laringe induzida. Alguma coisa faz com que a garganta se feche subitamente, não permitindo uma boa respiração. Mas por que a laringe se fecha? A laringe se fecha porque ela tem várias funções. Quando a gente respira, ela precisa se abrir. Quando a gente engole, ela precisa fechar parcialmente para passar a comida no canal certo. E quando a gente fala, a prega vocal precisa fechar apenas e permitir a passagem do ar. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês. Antes de falar do espasmo de laringe, eu vou mostrar um pouco sobre as funções da laringe. Muito pouco conhecida, muito pouco estudada. Geralmente, as pessoas que não são da área da saúde têm algum conhecimento de sistema respiratório, digestivo, mas pouco sabem sobre a laringe. Então vamos falar umas palavrinhas sobre ela. Então a laringe ela tem três funções: permitir a respiração, a deglutição e a fonação. A laringe, aqui nessa foto, ela tem as seguintes estruturas, né? Isso aqui é a epiglote que fica atrás da língua. A epiglote serve para proteger a laringe quando nós engolimos. Aqui são as pregas vocais, que se fecham quando a gente fala. Aqui está a traqueia, por onde passa o ar quando a gente respira. E aqui embaixo, por essas duas porções, é por onde passa a comida. Eu vou mostrar um filme de deglutição para vocês também. Quando alguém fala, eu engoli, foi no caninho errado. O caninho errado é esse aqui, que fica no meio e um pouco mais para frente, que é a entrada da traqueia. E a passagem da comida, o esôfago vai estar aqui embaixo. Então esse aqui é um vídeo da respiração. Então olhem como a prega vocal se articula quando nós respiramos. Então essa aqui é a prega vocal direita, aqui é a prega vocal esquerda. Aqui a gente tem as pregas se movimentando durante a inspiração. Ó, inspira, ela abre. Inspira, abre. Então isso seria uma pessoa respirando calmamente, a prega fica entreaberta e no momento da inspiração, como vocês viram, ela se abre um pouco mais. Então esse é o padrão normal de respiração. Vamos ver agora a deglutição. Então aqui é um endoscópio, está posicionado na laringe e vai filmar o que ocorre durante a deglutição. Então aqui de novo o epiglote, lá embaixo as pregas vocais, aqui é onde tem que entrar a comida. Então vamos lá. Então o paciente está mastigando, ó, vocês estão vendo o movimento mastigatório, engoliu, ó, a epiglote, tudo se fecha, a comida entra por aqui e nada toca aqui no meio. Agora comendo uma bolacha. É meio esquisito esse vídeo, né? Mas ele ilustra bem. Aqui a bolacha chegando, ela vai entrar aqui, a tampinha da epiglote fechou e nada aconteceu na nossa área respiratória e a comida passou para a via digestiva. Bacana isso. Então, como vocês viram, a laringe tem essa função de proteger na hora que nós deglutimos, por isso que ela se fecha. E agora a função fonatória. Então aqui as pregas vocais prontas para emitir som. Na hora de emitir o som, elas vão se fechar, o ar vai passar por essa fenda e o som vai ser gerado. Então aqui, ó, fonação, prega totalmente fechada. Fonação, prega totalmente fechada.
Então é assim que a nossa laringe funciona. A nossa laringe funciona tendo que fazer 3 coisas a todo tempo: engolir, respirar e falar. Então, para que isso tudo aconteça, existe como que um manguito muscular que fecha a laringe nos momentos de proteção e também uma musculatura que se abre no momento de respiração. E quando isso se torna defeituoso, se é assim que a gente pode chamar, pode acontecer que na hora da respiração o ar não passe porque a laringe se fecha. Então, quais são os sintomas do espasmo de laringe? A gente chama de estridor laríngeo, que produz um barulho como esse que eu fiz há pouco. O paciente vai respirar e faz esse som. Tem falta de ar, pode ter tosse às vezes no início, e apesar de ser um quadro dramático, ele é autolimitado, né? Porque na hora o paciente pensa que vai morrer, mas ele é autolimitado porque ele geralmente passa sozinho. Eu vou depois falar algumas técnicas que podem ajudar a sair da crise. Quando o médico examina, o que ele pode perceber? Ele escuta, ao invés de escutar um chiado no peito, que nem ocorre na asma, colocando o estetoscópio no pescoço, vai ouvir esse ruído. E o paciente tende a ventilar rápido para tentar compensar, pode ter dormência de extremidades. E habitualmente o som se produz no momento do ar entrar no pulmão, no momento inspiratório. Então esse é o quadro clínico. Agora eu vou mostrar para vocês um filme de um paciente durante uma crise de espasmo de laringe. Então aqui a gente vai ver de novo o epiglote, as pregas vocais, aqui a região onde entrava comida. Esse paciente eu filmei com ele tentando respirar. Olha o que acontece. No momento que ele tenta respirar, a prega fecha, ó. Ó. Parece que ele está querendo fonar, mas não, ele está tentando respirar. O ar está entrando e não há abertura. Então imagina a sensação de sufocação que esse paciente tem sem a abertura das pregas vocais no momento inspiratório. Então isso seria o espasmo de laringe. Ele pode acontecer nesse nível da prega vocal ou ele pode acontecer um pouco mais para cima também, fechando toda a musculatura e o ar não passando. Então, como eu já disse, isso é um problema funcional. Houve um distúrbio da função da laringe que na hora da respiração ela fechou a prega vocal e fechou a musculatura que circunda essa estrutura. Quais são as causas de espasmo de laringe? A causa mais frequente é a causa irritativa. Irritativa seria ácido que sobe do estômago, então refluxo gastroesofágico é comum. Inalantes de produtos de limpeza, por exemplo, cloro e amoníaco. Pode acontecer num ambiente ocupacional, quando numa fábrica as pessoas inalam subitamente um produto químico forte e ao inalar eles irritam a laringe e a laringe se fecha. Pode ser depois de uma infecção viral. Alguns pacientes têm por exercício e alguns pacientes asmáticos, além de terem a asma, que é o fechamento do brônquio, eles também têm o fechamento da laringe. Aí a confusão fica um pouco maior, porque o paciente tem as crises asmáticas e tem as crises laríngeas, e às vezes tem uma dificuldade de diferenciação. Existem causas que não são relacionadas a doenças, por exemplo, causas emocionais. Pacientes ansiosos e com pânico podem ter a sensação de aperto na garganta, ou eles podem simular, que nem eu simulei para vocês agora. Se a gente for lembrar quando a gente era criança, que a gente tinha vontade de chorar, a gente tinha a sensação da garganta se apertar. Esse espasmo de laringe tem a ver com a parte emocional, porque existe a contração quando você está angustiado, né? Existem até expressões populares relacionadas a isso, que dão um nó na garganta, né? Então o nó da garganta seria essa sensação de aperto, mas diferente do que se pensava no começo do século, as causas mais comuns são irritativas e são tratáveis, e os pacientes que têm espasmo de laringe, eles não podem ser tratados como pacientes simuladores ou pacientes psiquiátricos. Pode ter um componente de ansiedade, mas a principal causa é a causa irritativa, e o refluxo figura como uma das principais delas. Como é que se faz o diagnóstico? Bom, eu quis gravar o filme, o vídeo, porque é tão simples fazer o diagnóstico e o que eu percebo no paciente do consultório é que ele já andou bastante por aí e o diagnóstico não foi estabelecido. O diagnóstico é o quadro clínico, o paciente vai contar, olha, de repente eu tenho uma crise
que fecha a minha garganta, eu tenho a sensação que o ar não passa, eu vou brigar para respirar, depois eu vou me acalmando e aquilo vai melhorando. Ou ele vai contar, eu fui até o pronto-socorro, chegando lá falaram que eu não tinha nada, era uma crise emocional, ou acharam que eu tinha asma. E o barulho que fazia era na garganta, faz ruído. Aí é importante que quem está suspeitando do problema pergunte para o paciente, é algo desse tipo assim, ó, que você puxa o ar e o ar não entra? Se o paciente responder que sim, já boa parte do diagnóstico está estabelecido só por essa descrição do paciente. Segundo, a espirometria. Espirometria é um exame que o pneumologista faz, no qual você sopra e depois puxa o ar. E se o paciente tem, no momento da puxada, uma curva que sugira espasmo de laringe, ali o problema é identificado. E sem dúvida que a melhor forma é a laringoscopia. A laringoscopia são esses filminhos que eu mostrei para vocês. O nome é nasofibrolaringoscopia ou laringoscopia, que é um exame disponível amplamente nos consultórios de otorrino e nos centros diagnósticos. Então, com esses 3 parâmetros, nós conseguimos fazer o diagnóstico. Como que é feito o tratamento? Novamente, eu me justifico aqui por ter feito o vídeo, porque eu preciso passar uma orientação extremamente simples que tira o paciente da crise. No momento da crise, o paciente precisa fazer 3 coisas. 1. Se sentar confortavelmente, soltar a musculatura cervical, mesmo ele estando em crise de fechamento laríngeo, inspirar pelo nariz e soltar bufando. A gente brinca e fala, é para o paciente cheirar a flor e soprar a vela. Aí você pode me perguntar, bom, mas agora você não está em crise, mas eu vou então simular como seria na crise. Então na crise, soltou a musculatura, a garganta está fechada, né? Está respirando assim, vai puxar pelo nariz, ó. E a crise se desfaz. Por quê? Na hora que a gente abre a boca e puxa o ar pela boca, a garganta se fecha, ela se protege para aquele fenômeno de deglutição. Então, na hora da crise, quando o paciente respira com a boca aberta, ele acentua a crise. O problema se torna pior. Quanto mais ele fizer, mais a laringe vai se fechar. E quanto mais ele estender, relaxar e a laringe vai se abrindo. Então, essa manobra de técnica respiratória sempre pode ser empregada para alívio dessa crise aguda. Evitar os desencadeantes. Então, se o que desencadeia é a expiração de perfume, fumaça de cigarro, produto químico em limpeza doméstica, por exemplo, tem que evitá-los. Tratar a doença de base. Então, você vai no gastro tratar o seu refluxo, você vai no otorrino tratar a sua sinusite, você vai no pneumologista resolver sua falta de ar e sua dispneia, né? Então, tratar a doença de base é importantíssimo, porque é ela que está desencadeando. Existem outros 2 profissionais que são muito importantes. Um deles é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele conhece técnicas também de relaxamento muscular, técnicas de respiração que vão melhorar e te dar mais consciência do uso da sua garganta para que você tenha um relaxamento melhor, além de aprimorar essas técnicas que eu tentei explicar aqui de uma forma mais simples. Então, o fonoaudiólogo é um profissional preparado para cuidar desse problema. E muito importante, para as pessoas que identificam que tem um componente de ansiedade ou de depressão, o recurso de um psiquiatra ou de um psicólogo para que faça uma psicoterapia ou mesmo uma medicação para depressão e ansiedade vão resolver o problema. O espasmo de laringe, né, ele ocorre em qualquer época da vida. Um bebê pode ter, um idoso pode ter, um adulto que nunca teve nada no pulmão passa subitamente a ter esse problema. Então é um problema, como eu vos expliquei, simples,
que afeta 2% da população que tem falta de ar e de relativo fácil tratamento. Então, eu não poderia perder essa oportunidade, já que a gente tem um canal de divulgação de doença respiratória, de falar desse problema simples que pouca gente fala. Então é isso, quem quiser saber um pouco mais sobre a doença, eu devo colocar mais coisas no site, e agradeço a audiência de vocês e até o próximo vídeo, um abraço.